E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Cruzeiro, que se enfrentam nessa sexta-feira, dia 6 de novembro, a partir das 7h15 da noite lá no Estádio Santa Cruz, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa rodada abre o segundo turno da competição, né? A gente já passa oficialmente da metade do campeonato e até o momento o Cruzeiro está em 16º lugar, com 20 pontos conquistados. A gente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 19º lugar com 18 pontos, ocupando o Z4. Como essa diferença de 2 pontos deixa óbvio, né? É um confronto direto. Em caso de vitória, o Botafogo nos ultrapassa e nos joga na zona de rebaixamento. Em caso de empate, a gente também pode cair na zona, dependendo aí de outros resultados. E em caso de vitória, o Cruzeiro pode, dependendo de outras partidas, subir até para 12º lugar. E acho que não é necessário reforçar o quanto seria importante o Cruzeiro trazer 3 pontos aí de Ribeirão Preto para a gente de fato conseguir dar uma distanciada dessa parte de baixo. Mas falando das prováveis escalações e começando com o Botafogo, que é treinado por Claudinei Oliveira, o time deve ir a campo com o goleiro Darley, a zaga com Robson e Jordan, lateral direito Valdemir, lateral esquerdo Martinelli. No meio campo os volantes são ele, Carlos e Ferreira, o Badi como meia central, o Ronald na ponta direita, Luqueta na ponta esquerda e na frente o Wellington Tanque. Vários desses jogadores estiveram no Mineirão naquela partida do primeiro turno que a gente ganha no finalzinho com o gol do Jean, e merece destaque aqui o Wellington Tanque, centroavante que inclusive marcou o gol do Botafogo naquele dia, o Ronald, que é um ponta direita muito habilidoso, inclusive que times da Série A tentaram levar, mas o Botafogo conseguiu segurar até o momento, ele Carlos, que é um jogador ex-Cruzeiro, e a gente sempre deve ficar esperto com a lei do ex, né? Inclusive tem um jogador que deve começar no banco, que é o Judivan, que tá lá no Botafogo de Ribeirão Preto, até já fez gol nessa Série B. O Claudinei tentou uma dupla dele com o Wellington Tanque na última partida, não funcionou muito bem, por isso o Wellington Tanque deve ser o titular hoje, o Judivan esperando um pouco. Mas essa linha de defesa é praticamente a mesma que jogou no Mineirão, tá? A única mudança é o Martinelli, que deve jogar na esquerda na vaga do Gilson, outro ex-cruzeirense. E o mais provável é que mesmo jogando em casa, o Botafogo de Ribeirão Preto adote uma estratégia mais de contra-ataque, especialmente tentando aproveitar a velocidade dos seus pontas e o fato de ter aí um sistema de marcação, uma parte defensiva muito bem entrosada. Agora falando do Cruzeiro, que tem algumas novidades, algumas ausências importantes também, mas o Filipão deve mandar a campo o time com o Fábio no gol, a zaga com Manuel e Kaká, o lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Patrick Bray. No meio campo o Ramon e o Jadson como volantes, o Giovani, né, o Giovani Piccolomo como um meia, o Wellington e Ayrton pelas pontas e o Marcelo Moreno como centroavante. Nesse time aqui a gente pode dizer que o Cruzeiro tem basicamente duas dúvidas, mas eu acho que é só uma dúvida, tá? Acredito que o Giovani vai fazer a sua estreia e vai ser titular. A questão é realmente quem vai ocupar a ponta esquerda, que eu coloquei aqui o Ayrton, né, que normalmente é o cara que joga pela direita. Então, para simplificar, vamos lá. Vamos considerar o Ayrton jogando na posição de origem dele, ponta direita, e o Wellington, que seria a novidade no time. E eu botei esses 3 jogadores aqui só para deixar claro porque que eles não são opção, tá? O Regis está suspenso pelo 3º cartão amarelo, era um meia que normalmente vinha sendo titular do time, não poderá jogar essa noite. O Marquinhos Gabriel, que também vinha sendo titular, ele não foi relacionado para a partida, não foi dada nenhuma informação de que ele esteja lesionado, e convenhamos que o Marquinhos Gabriel não vinha jogando nada, né? Parecia não ter a menor vontade de ajudar o Cruzeiro, e talvez isso tenha pesado aí nessa ausência, pelo menos momentânea, do jogador. Então o Marquinhos também não é opção para esse jogo, e o William Potker, que provavelmente seria titular, chegou essa semana, ele foi julgado lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque ele teve uma expulsão recente jogando pelo Internacional. Ele tinha pegado inicialmente 2 jogos de suspensão, mas o pleno recorreu e a punição do Potker aumentou para 4 partidas. Então ele não vai poder jogar essa partida de hoje contra o Botafogo e também não vai jogar a partida de segunda-feira. Ele está suspenso, a estreia dele ficou adiada aí por um período. Potker não vai jogar hoje. Mas voltando a essa questão aqui da ponta esquerda, né, que eu coloco o Wellington como um possível titular, mas é uma dúvida que de fato tá na cabeça de todo mundo. E eu coloquei aqui 5 jogadores que poderiam ocupar essa posição, além do próprio Wellington que eu já citei. Começo falando da opção do Paulo, que é zagueiro, mas tem uma experiência de jogar na lateral esquerda. Com isso, o Patrick Bray poderia ser adiantado para jogar como um meia e o Paulo entrar aqui na lateral esquerda até para tentar conter as investidas do Ronald, que é um ponta muito rápido. E como a gente sabe, o Patrick Bray tem problemas aí no setor de marcação. Mas eu acho muito difícil que o Paulo comece jogando, tá? Essa é uma possibilidade bem remota, mas acho interessante a gente citar também porque é uma possibilidade. O Patrick Bray deve ser o nosso lateral e aí pode ser que o Filipão queira colocar mais um volante. E aí esse cara poderia ser o Adriano, né? Com isso o Ramon faria quase
num papel de terceiro zagueiro, talvez cuidando exclusivamente aqui das coberturas ao Patrick Bray. Seria sempre uma opção, né, ter quase um terceiro zagueiro por aqui, que no caso eu acho que o Ramon seria até mais adequado, mas um trio de volantes aqui na frente. Com isso a gente poderia liberar um pouco mais o apoio tanto do Cáceres quanto do Bray, que já sobe pra caramba. Não sendo o Adriano, esse jogador poderia também ser o Felipe Machado, que sai bem mais pro jogo, né, e é um cara que inclusive já jogou como lateral nessa temporada, lateral direito, já jogou de meia armador, já jogou de volante, né, daqui a pouco tá jogando até no gol. E poderia ser tentada essa opção também para botar o Ayrton pela esquerda e tentar liberar o Jadson um pouco mais pela direita. Eu lembro que o Enderson fez isso num jogo contra o Guarani lá no início da Série B, com uma dupla de volantes, e o Jadson, que no momento sem bola ele voltava como um terceiro volante aqui, mas no momento que a gente tinha a posse ele tinha mais liberdade para subir no terreno. É outra opção que eu acho que a gente não pode descartar, tá? Embora a dupla de volantes deve ser mesmo Jadson e Ramon. A questão do Wellington que eu coloco é que ele seria o meia direita, porque o Wellington tem mais facilidade para jogar por aqui do que pelo lado esquerdo, e o Ayrton tem um pouco mais de facilidade para jogar pelos dois lados, só que o Wellington tem aquela questão da parte física, ele é um jogador que costuma se cansar muito rápido, então ele começar jogando essa partida também não é uma coisa assim muito provável, embora seja também uma alternativa, assim como seriam Claudinho e Sassá. Nesse caso o Ayrton jogaria pela direita mesmo, o Claudinho poderia jogar como esse meia aberto aqui na canhota, e ele tem essa tendência natural, né, a puxar para dentro, tentar se associar ao meia ao atacante, bater de fora da área. Eu até gosto mais da opção do Claudinho começando essa partida, porque é um jogador que eu acho que teve muito pouca chance até agora, não é garantia nenhuma de que teria sucesso e tudo mais, mas eu gosto mais dessa opção e deixando o Wellington para entrar no segundo tempo, porque ele consegue fazer a diferença ali com a sua velocidade. Inclusive no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o gol do Jean que eu já citei, é uma bela assistência do Wellington. E uma outra opção para jogar aberto pela esquerda seria o Sassá, que já fez esse papel algumas vezes na carreira, há muito tempo não jogava por ali. O Ney Franco e até o Filipão tentaram fazer isso com ele, né? Ele jogou em algum momento contra o Náutico ali no segundo tempo, só que a opção do Sassá, ela é um pouco preocupante, porque o Sassá não é um cara que tem assim uma grande capacidade de marcação, e ele é meio tiriça, né? Então se a gente somar o Sassá com o Patrick Bray pelo lado esquerdo, é um setor que preocuparia no momento defensivo, mesmo que o Sassá tenha suas virtudes, embora não tenha demonstrado praticamente nenhuma delas aí com a camisa do Cruzeiro nessa temporada. Então a certeza de quem vai ser o escalado aí realmente só uma hora antes da partida, ali então às 6h15 da noite. O jogo hoje é um pouquinho mais cedo, e o meu palpite vai ser Botafogo 0, Cruzeiro 1, tá? E o único gol do Cruzeiro vai ser marcado pelo Marcelo Moreno, para espantar a má fase e a gente ter motivo de dizer que ele vai fazer falta no jogo de segunda, já que depois dessa partida ele vai servir a sua seleção. A bola rola então a partir das 7h15 da noite, e esse jogo vai ter transmissão apenas do Premier FC, e assim que terminar o jogo, né, ali por volta de umas 9h15, 9h20 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live comentando a partida, dando nota para os atletas, e tomara que a gente tenha motivos aí para elogiar a atuação do Cruzeiro e o resultado. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para dizer o que você espera do jogo, como você escalaria o time, qual é o seu palpite, e mais tarde a gente vê qual é que é. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!